Boa tarde. Então vamos com português com Ronald de Alves, 8º e 9º ano, ok? Os assuntos a serem abordados. Então, poemas, uso do hífen e ortografia. Esses são os assuntos a serem abordados. Então, a poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Então, é o eu lírico que faz essa resposta na poesia. A poesia é dividida em versos, que agrupados são chamados de estrofes. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso, a preocupação com a estética, a métrica e a rima. Então, com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual. Então, observa que dá mais essa organização. Enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto, é como se fosse o contexto que ela quer passar, né, para o leitor. Então, poema, existe essa estrutura, essa organização, e a poesia é o contexto ao qual ele quer passar para o leitor. Poema épico narrativo está concentrado em figuras míticas ou heróicas. Por exemplo, as fábulas, né? As fábulas que são muito vistas aí nas avaliações. A lamparina. Uma lamparina cheia de óleo gabava-se de ter um brilho superior ao do sol. Um assobio, uma rajada de vento, e ela apagou-se. Acenderam de novo e lhe disseram: ilumine e cala-te, o brilho dos astros não conhece o eclipse. Então sempre existe nas fábulas uma moral, né? Ela sempre deixa uma lição. Que o brilho de uma vida gloriosa não te encha de orgulho, adquirimos nos pertences de verdade. Então essa é a moral que a fábula deixa. A fábula sempre deixa algo que fique aí de aprendizado, né? De reflexão. Então, Carlos Drummond de Andrade, né, do meio do caminho, é um poema dramático. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, observe as repetições aí de substantivos, né? Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Então, no meio do caminho aí de Carlos Drummond de Andrade, eu posso até fazer uma reflexão sobre a pandemia. Existe essa pedra aí no meio do caminho, o qual está dificultando a nossa vida, né? Então, são poemas reflexivos. Poemas líricos descrevem sentimentos como os sonetos. Então, aí Vinícius de Moraes é muito forte nessa questão de sonetos de amor, né, sonetos críticos também. Fala agora desse soneto de amor demais. Não, já não amo mais os passarinhos, a quem triste contei tanto segredo. Nem amo as flores despetadas cedo, pelo vento orvalhado dos caminhos. Não amo mais as sombras do arvoredo, em seu suave entardecer de ninhos. Nem amo receber outros carinhos, e até de amar a vida tenho medo. Tenho medo de amar o que de cada coisa que der resulte empobrecida. A paixão do que ser der a coisa amada, e que não sofra por desmerecida. Aquele que me deu tudo na vida e que em mim só quer amor, mais nada. Então, esse é o soneto de amor de Vinícius de Moraes, né? Até às vezes um pouco crítico, ele tem essa característica, os poemas de Vinícius de Moraes aí presente. Então, partindo aqui para o uso do hífen, regras, né? No decorrer do projeto, a gente vai trabalhando mais exercícios, né, nesse mês, e vamos melhorando essa questão aí do uso do hífen, a ortografia também que vai ser trabalhada aqui nessa aula. Após os prefixos eis, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró, os prefixos são utilizados o hífen, ok? Então, ex-marido, sem teatro, sem teto, desculpem, além mar, pré-escola, aquém, oceano, recém-casado, pós-graduando e proativo. Então, todos os prefixos aí, eles necessitam do uso do hífen, ok? Entre consoantes iguais, então, interracial, subbibliotecário e superresistente. Então, consoantes iguais, utiliza-se o hífen. Atenção, nos demais casos não se usa hífen. Então, hipermercado, supervalorização, intermunicipal. Por que não se usa hífen? As terminações e a iniciante da segunda palavra, elas são diferentes. Então,
Hipermercado, hiper termina com R e mercado começa com M. Então, aí existe essa diferenciação, por isso é abolido o hífen. Ok? Entre vogais iguais, então, utiliza-se o hífen. Anti-inflamatório. Então, cuidado com essa questão daí do anti, muita gente coloca o E. Mas é anti-inflamatório, é escrito com o I. Contra-atacar e micro-ondas. Então, são palavras que são compostas, né? Isso. Então, as vogais iguais, elas me dão a obrigação de colocar o hífen. Antes de palavras iniciadas por H, então super-homem, sobre-humano e anti-higiênico. Então, todas aí estão escritas com H no início da segunda palavra. Então, me dá a obrigação também de colocar o hífen, ok? Agora, essa exceção aí, sub-humano. A palavra humano perde o H, então eu não estou vendo. Não é escrito sub-humano com H. Então, essa exceção porque o H não está presente, então ele faz a junção das duas palavras. Palavras compostas por justaposição. As duas palavras não perdem som. Então, a palavra apresenta uma única semântica. Então, segunda-feira, guarda-chuva e arco-íris. Né? Então, compostas por justaposição, é utilizado o hífen. Ok? Em palavras derivadas de topônimos. Ah, professor, o que é topônimos? Topônimos são palavras que expressam o lugar de origem de alguém. Então, Belo Horizontino, Pouso Alegrense e Sul Mineiro. Então, lá do sul de Minas, né? Sul Mineiro. Pouso Alegrense é da cidade de Pouso Alegre. E Belo Horizontino é da cidade de Belo Horizonte. Então, as palavras que expressam a origem aí são os topônimos. Então, também preciso o uso do hífen. Em palavras compostas que designam espécies animais e botânicas. Então, erva doce, couve-flor, bem-te-vi, pimenta do reino. Então, essas palavras aí, que são designadas por espécies animais e botânicas, utiliza-se o hífen. Não se usa hífen, né? Então, vamos para as regrinhas de não usar o hífen. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa com a consoante, exceto RS. Então, autopeça, eu terminei com a vogal O e eu comecei com a letra P. Então, autopeça faz a junção, não utiliza-se hífen. Seminovo e ultramoderno. Então, observem aí as vogais com consoantes no seu início, na segunda palavra, me dá a junção e não se utiliza o hífen. Atenção, com o pronome vice, usa-se hífen. Então, observem que eu termino com o E, ela é uma vogal e começa com a letra P, mas o meu prefixo é vice. Então, vai ter que colocar obrigatoriamente o uso do hífen aí, vice-presidente, vice-rei e vice-almirante. Entre vogais diferentes, autoescola, infraestrutura, semi-analfabeto, então, vogais diferentes, não há o uso do hífen. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Então, nesse caso, há uma duplicação. Ó, antissocial, contra-regra e mini-saia. Até esquisito, né? Essa escrita mais é a regra da normativa, né? Antissocial, então eu duplico. Antissocial, contra-regra e mini-saia. Ok? Contra-regra. É até engraçado, né? Parece contra-regra, mas é contra-regra com 2 R's. Quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa em vogal. Então, hiperativo, hiperativo, né? Interestadual e superinteressante. Também foi abolido o uso do hífen. Okay? Em palavras que perderam a noção de composição. Então, girassol é formado por duas palavras, gira mais sol. Né? Então, essa questão de perda de composição, ele retira o uso do hífen aí. Girassol, paraquedas, pontapé, que é a formação ponta mais pé. Né? Então, essa junção, que dá de perder a noção de composição, eu não utilizo também o hífen. Em compostos que apresentam elemento de ligação, então observem aí algumas preposições diante das palavras. Então, eu não vou utilizar o hífen. Dia a dia, pé de moleque e fim de semana. Então, exceções de cor-de-rosa
e pé de meia, que são palavras que designam espécies animais e botânicas. Então, olha essa exceção aí, cuidado, né? Cor de rosa, pé de meia. Então, as palavras que designam espécies animais e botânicas, elas permaneceram com o uso do if, mesmo com a preposição no meio, ok? Observações. Com prefixo sub, usa-se if também durante as palavras iniciadas por R. Então, sub-região, né? Então, esse prefixo sub aí me dá a obrigação de colocar o hífen. Com os prefixos circun e pan, usa-se ifs antes das palavras iniciadas em MN e vogal. Então, circunnavegação, prefixo, e pan-americano também é utilizado o uso do hífen aí, né? Então, essa atenção aí. O prefixo co aglutina-se com o segundo elemento. Então, coadjuvante. Ele faz essa junção com o segundo elemento. Coordenador. Então, eles perderam o uso do hífen aí. Perderam o hífen. Algumas regras de ortografia. Então, gente, a ortografia vem da escrita correta do grego, né? E os sons parecidos, mesma família e mesma letra. Então, observem aí, atrás, atrasado e atrasar. Então, vai me dando coletivos aí, derivadas, palavras derivadas. Observem aí essa questão, leitura constante e atenta. A ortografia é um trabalho de leitura constante e atenta, porque esse processo de fazer as palavras corretas e escrever, isso é um processo longo, né, no decorrer da nossa vida. Porque a língua portuguesa, ela tem diversas palavras, ela se origina de diversas, milhares de palavras. Então, é preciso ler bastante para podermos observar a escrita das palavras. Radical, palavra fixa e invariável. Então, radical, ele é uma palavra fixa. Ele pode vir no começo, ele pode vir no meio, da palavra. Então, base de palavras da mesma família. Então, radical é como se fosse a palavra primitiva. Então, ele vai me dando os derivados. Terra, terrestre, térreo, terreno, terroso e aterro. Então, observem que aí o térreo ele fica permanente nas palavras, que é o meu radical, e vai me dando derivados dessa palavra aí, terra. Prefixo, né, aquilo que antecipa o radical, e sufixo, o que vem depois, que foi trabalhado na nossa primeira aula aqui desse projeto. Então, tá voltando aqui. Humano, desumano e desumanidade. Observe que aí eu vou ter formar o radical é human, né? Então, não existe esse negócio de human. Eu preciso formar a palavra, então, humano, desumano e desumanidade. Ok? Existe humano, né? Mas desumano e desumanidade é a derivação do radical. Qualidade de estado. Então, letra Z. Surdez, viuvez, beleza, pureza e limpeza. Então, todas essas palavras são escritas com a letra Z, ok? Surdez, viuvez, beleza, que vem de belo, a pureza, que vem de pura, a limpeza, né? Então, são palavras que são escritas com a letra Z. Sufixo ex, exa e isa. Então, nacionalidade francesa, né? Nacionalidade portuguesa. Então, profissão poetisa. E estado social com S, duquesa e burguês, ou burguesa. Então, são palavras escritas com a letra S, ok? Sufixo oso, indicação de estado. Chuvoso, brumoso, né? Indica o estado aí que está se encontrando na cidade, né? O local. Então, indicação de estado, utiliza-se a letra S. Sufixo is, indicação, o aprendiz, o juiz. E substantivos femininos, atriz, imperatriz. Então, me dá essa questão aí de substantivos femininos, indicação de ação, a letra Z. Corrija as palavras destacadas nas frases escrevendo de forma correta. Por acaso houve algum problema aqui? Houve com a H, né? A entrada fica na parte de trás, traz com S, do prédio. Acentuado com S. Você quer um conselho? Conselho é escrito com S, não com C, né? Sua falta de senso de humor só traz confusões. Ah, professor, esse senso aí tá errado, porque isso aí fala senso demográfico. Tá? Existe essa palavra, senso. Mas é senso demográfico, não se refere ao senso de humor. Né? Então, escrita com S aí seria. O médico disse que estou com colesterol alto.
Colesterol alto, esse alto estabelece a questão de automóvel, automobilístico. Então, alto seria escrito com L. Ele nunca me fez mal. Mal com é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Ele nunca me fez bem, então mal com L. Então, a ortografia, a correção é essa. O terceiro é assinala a opção que todas as palavras são paroxítonas. A paroxítona é a penúltima palavra que recebe acento. É isso, então, vamos por eliminação aí. Glúten é uma paroxítona, felicidade, felicidade, órgão e líbido, né? Libido. Então, observe aí, órgão é uma paroxítona, gratuito é uma paroxítona, plateia é uma paroxítona e pólen. Então, a letra C é a correta. Ah, professor, plateia perdeu o acento, sim, é um ditongo aberto, né, que foi abolido na última reforma ortográfica. Ideia, plateia, jiboia. Então, retirou-se o acento. Indica a alternativa que apresenta uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Então, observem aí que é preciso ter essa organização de oxítona, paroxítona, paroxítona. A proparoxítona é a antepenúltima, mais forte, a paroxítona a penúltima e a oxítona é a última, né? Isso, então, a letra B é que é a resposta correta. Azul, bênção e míope. O míope ali, o acento e tônico me dá a separação. Então, míope ela é uma palavra proparoxítona na separação porque eu preciso separar. O acento indicativo aí no I e o O dá essa separação. Então, é uma palavra proparoxítona, quarta, letra B. E partindo do pressuposto de que alguns verbos derivam de substantivos, observamos aí. Civil substantivo, civilizar o verbo. Análise, então, vai ser analisar, também com S. Pesquisa vai ser pesquisar com S. Aviso, avisar com S. E paralisia, paralisar com S. Então, todos escritos com a letra S. O substantivo vai para o verbo também com a letra S. Esses relatórios são esse teste aí, é uma perda ou uma perca de tempo? Professor, é uma perda ou uma perca? É uma perda, tá? Eu preciso entender que um ali está me dando uma ideia de um determinante. Então, esses relatórios são uma perda de tempo. Agora, se fosse a perca do material, seria perca com C. A perca do relatório. Mas quando existe um determinante ali, então é perda com D, ok? Chegaremos a ou em Recife amanhã. Isso é muito corriqueiro as pessoas dizerem. Chegarei em Pesqueira amanhã. Chegaremos em Arco Verde amanhã. Não, chegaremos a Recife amanhã, ok? Porque quem chega, chega a algum lugar. Então eu não posso dizer chegaremos em Recife amanhã. Está errado. Chegaremos a Recife amanhã. Então, é preciso aí, o correto é o A. Minha irmã tinha trago os livros ou trazido os livros? Ah, professor, trazido é o correto. Ok, gente? Porque trazido é o único verbo no particípio do verbo trazer. Minha irmã tinha trazido os livros. Então, esse verbo aí ele não é abundante. Ok? Trazido é o único particípio do verbo trazer. Então, tinha trazido me dá uma locução verbal. Tinha trazido o verbo principal com o verbo, né, auxiliar. Então, tinha trazido os livros é a forma correta. E não existe, professor, eu trago, existe. Eu bebi o trago dessa bebida. Eu trago o refrigerante amanhã. Então, existe. Mas, nesse conceito aí, o trazido está correto. Todos nós ficamos com muita dó do garoto ou muito dó. Observe que dó é um substantivo masculino. É errado muita dó, é muito dó do garoto. Todos nós ficamos com muito dó. Então, muito é no sentido de pena, essa dó aí. Então, todos nós ficamos com muito dó do garoto. É até esquisito, mas é a regra da gramática, da normativa, ok? 10º. Faz 7 meses ou fazem 7 meses que trabalham aqui. Não importa se faz 7 meses, 8 meses, 9 meses. O verbo fazer no sentido de tempo ele é impessoal. Então,
faz 7 meses que trabalho aqui. É o correto. Ok? Então, ao término da nossa aula, como nós falamos de poemas, eu termino assim, essa aula com Cecília Meirelles, com o eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo? Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Então, gente, é a minha terminação, né, com esse poema. Eu agradeço mais uma vez a Deus, né, a minha família por estar aqui. E espero que vocês tenham sido muito bem nas avaliações aí da rede municipal, acompanhar as nossas aulas no projeto. E muito obrigado a todos vocês por mais essa aula e fiquem todos com Deus e até a próxima.